Programa APASM na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção. Olá, Santa Maria e região! Estamos iniciando o nosso programa APASM na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E como você sabe, nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Em Santa Maria e região, este é o nome em materiais de construção. Você quer saber mais sobre o trabalho da APASM? Inclusive a atuação da entidade junto aos Conselhos Municipais de Santa Maria? Acesse nosso site www.apasmrs.org ou nossos perfis nas redes sociais no @apasmoficial. E hoje nosso programa vai abordar a questão da educação e da gestão pública. E para falar sobre esses dois assuntos, estamos recebendo em nosso estúdio a presença da professora diretora do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria, Helenise Sangoy Antunes, ela que recentemente, no último dia 9 de dezembro deste ano, recebeu em Brasília o prêmio de destaque de combate à corrupção com a promoção da transparência ativa e passiva junto à administração pública federal em nosso país. Seja bem-vinda, professora. Até esse prêmio é tão grande, inclusive, a nomenclatura, que até muitas vezes a gente não consegue dizer na íntegra, né, lembrar na íntegra qual é o nome completo desse prêmio. Mas parabenizamos a senhora inicialmente. A gente quer saber o que significa esse prêmio hoje para a nossa comunidade na UFSM, no Centro de Educação e até mesmo a Santa Maria. Esse prêmio foi uma conquista, Rodrigo, né? Inicialmente agradecer a oportunidade de estar aqui. Trouxemos para a nossa cidade esse prêmio entregue pelas mãos do ministro da Controladoria Geral da União. É uma conquista não só ao Centro de Educação, mas à nossa cidade, Santa Maria da Boca do Monte. Esse trabalho consiste numa luta de um centro que, sempre entendendo a gestão democrática, a importância da representação, a importância da transparência e do combate à corrupção, a partir do trabalho do Núcleo de Controle Orçamentário, principalmente do orçamento do centro, né, com a vinda do nosso administrador, também aqui nosso entrevistador, o administrador Rodrigo Rorato e toda a sua equipe, formada por técnicos administrativos, também por estudantes, e que criaram e deram vazão a uma ideia inovadora, que é usar o software livre no sentido de criar uma ferramenta que pode dar transparência a toda a gestão do servidor público federal. Então, do ponto de vista assim, hoje, qualquer um, em qualquer espaço de tempo, né, Rodrigo, pode acessar nossa ferramenta e ver como os recursos orçamentários que vieram ao Centro de Educação pelo Ministério da Educação foram gastos na compra de equipamento, de custeio, de passagem e de diária. Não só o valor montante, mas o valor discriminado, inclusive mostrando o servidor que ganhou diária, o servidor que ganhou passagem, o servidor público que inclusive ganhou material permanente. A ferramenta é simples, ela ganhou esse prêmio nacional no dia 9 de dezembro porque ela pode ser replicada, ela pode ser democraticamente acessada e ela é extremamente inovadora pelo sentido pleno de uma gestão que busca o combate à corrupção. Principalmente porque a comunidade que nos elege pode acompanhar de forma unânime e de como é que a gente diz? Acessível, né, Rodrigo? Isso. A forma como esse recurso foi gasto. E até para a gente citar também, inclusive, quem quer conhecer mais a ferramenta, né, basta acessar o site do Centro de Educação, que foi a entidade agraciada pelo prêmio da CGU, que é www.ufsm.br/CE.
né, ou /Centro de Educação ou /CE, que você vai entrar no menu Transparência e a partir disso conferir, né, todos os motivos que levaram a professora Eunice Sangonha Antunes representar lá o Centro de Educação junto com a FSM, perante a Controladoria Geral da União, receber esse prêmio de boas práticas de gestão. Professor, a gente quer saber também de ti, assim, como é que funciona hoje essa gestão democrática e transparente no centro? Como é que ela funciona? O Centro de Educação, todas as chefias de departamento e os nossos coordenadores de curso e os setores administrativos que têm destaque orçamentário, eles participam da gestão orçamentária, inclusive com dotação já autônoma, no sentido de que eles têm autonomia, desde que eles levem em conta o princípio da 8.112, né, dentro do regime jurídico único, e eles fazem a sua gestão em tempo real dentro do portal de transparência. Então eles são partícipes e cogestores. Então não existe uma gestão vertical, mas uma gestão horizontal, onde todas as metas são discutidas pelos estudantes, pelos técnicos administrativos e pelos professores, e aí aprovada no conselho do centro e a partir disso implementada pela gestão. Então eu não faço a minha gestão, eu e a professora Anne Carini fizemos a gestão da comunidade do centro. Então o compromisso é muito maior com resultados, e essa ferramenta nos permite, né, Rodrigo, organizar o nosso planejamento, que é outra questão importante no serviço público. Planejar, fazer as licitações em tempo hábil, organizar esse tempo financeiro, que os recursos hoje cada vez mais parcos e cada vez mais bem usados. Quando a gente esteve dia 9 de dezembro, o ministro da Controladoria Geral da União, ele falou que o investimento que é dado nos nossos salários como servidores públicos, ele é duplicado, triplicado pelo combate à corrupção. Então essa transparência, esse portal de transparência, é isso, gente, é esperança que há pessoas que ainda acreditam que é possível construir um país justo, igualitário, uma gestão horizontal e comprometida com a melhoria da sua comunidade. A gente ficou muito feliz, e aí um alerta a todos os gestores públicos que aonde há menor IDEB e menor IDH é onde persiste as maiores práticas de corrupção. Que justamente prejudica o próprio desenvolvimento dos locais, das entidades onde estão, né, professora? Até tem uma curiosidade, gostaria de saber, até porque a gente fala muito, até mesmo dentro do ambiente da própria UFSM, né? O Centro de Educação hoje não utiliza cartão corporativo. Não utiliza. Né? É o único o que significa isso para o Centro de Educação não usar esse cartão corporativo? Há 3 anos o Centro de Educação não usa o cartão corporativo. A gente faz o planejamento. Esse mês agora de dezembro já é o levantamento, diagnóstico das nossas demandas, e a partir disso é tudo licitado. E a gente sabe que o uso do cartão muitas vezes favorece, né? Porque não há o controle, trabalho infantil, prostituição infantil, a compra muitas vezes direcionada, sem respeitar na maioria das vezes os preceitos, porque o uso do cartão, né, Rodrigo, é sempre salientado, é para uso extremo, por exemplo, tu tá numa viagem e porventura furar o teu pneu de carro, e aí tu não tem outra saída, então tu usa o cartão corporativo. Agora, o cartão corporativo não pode se tornar regra, né? Ele tem que ser a exceção. Você falou a questão do trabalho infantil, trabalho escravo, né? Até porque justamente esse é o preceito, né? Empresas que participam de licitações, para poder serem cadastrados previamente, tem que apresentar documentação de regularidade fiscal, regularidade trabalhista, previdenciária, ao passo que com o cartão corporativo, né, só a cabeça acabou, pode-se muitas vezes fazer compras, né, em locais que não respeitem esses princípios básicos da legislação. Então você muitas vezes é governo, partindo do ponto de vista do governo, acaba comprando e, né, fazendo contrato com empresas que muitas vezes não são idôneas, nem confiáveis perante o mercado. Prejudicam, exploram o trabalho, inclusive. Então isso que eu só quis salientar, né? Que isso, fazendo licitação, justamente você tem que planejar, você tem que justamente cobrar que aquele que vai vender para a administração pública seja idôneo, seja correto. Professor, a gente vai agora para um breve intervalo e logo depois do nosso intervalo nós já voltamos. Segure aí! Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar?
É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o nosso programa APASME na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E como você sabe, nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Em Santa Maria e região, este é o nome em materiais de construção. E como você tem observado, desde o primeiro bloco, estamos entrevistando a professora Helenise Sangoy Antunes, ela que é diretora do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Professora, dando continuidade ao nosso bate-papo aqui desde o primeiro bloco, a gente quer saber da senhora de um ponto polêmico. Tá? Qual é a sua opinião sobre o impacto da aprovação da PEC número 55 frente aos investimentos em educação no próximo ano? A aprovação da PEC no Senado foi algo criminoso do ponto de vista, né, do impacto social que vai ter nas políticas, tanto da saúde, da segurança, da educação. Eu lamento a população brasileira não ter o conhecimento disso. Ela vai sentir as consequências agora, né, Rodrigo, mas ela não teve dimensão, e os nossos representantes, para alterar a Constituição brasileira, eles teriam que ter feito um plebiscito popular, como foi feito na Itália e em outros países. Não se pode alterar uma Constituição como foi feita às pressas, numa ansiedade descomunal e desrespeitando a nossa população, porque ela vai ser a maior atingida, principalmente nos investimentos da saúde e educação. Se fala muito em criação de empregos, mas se fala também, e se falou em várias audiências públicas, que foi o sentido que as gestões tomam. Cada gestão pública toma um rumo. As gestões que estão no poder hoje, elas estão atentas a pagamento de dívida externa, em detrimento da população brasileira. Então esse corte todo que houve na saúde, na segurança, na educação, parcelamento de salários, só tem um único objetivo: o pagamento da dívida externa. E isso é todo um acordo internacional e que vai, por incrível que pareça, né, já em Porto Alegre 74% aumentou o número de pessoas nas ruas, né, desempregados, suicídio, a questão da depressão, a questão da falta de motivação, a violência numa proporção inexplicável. Eu, como educadora, assim, tô perplexa e ainda não consegui acreditar que os nossos senadores tomaram essa decisão, que ela vai afetar o setor mais pobre e o mais vulnerável da nossa população. Até inclusive essa PEC propõe a limitação de gastos, né, em educação, talvez não no próximo ano de imediato, mas vai haver algum reflexo certamente. E a senhora, como dirigente de um centro da própria universidade, como que a senhora pretende trabalhar com essa limitação, carência de recursos em relação a esses anos anteriores? E limitação crucial, né, Rodrigo? Porque em 20 anos a gente não vai ter reposição das aposentadorias, então nós vamos ter uma diminuição gradativa das vagas no ensino superior, porque a gente não vai conseguir repor os quadros, né, principalmente nem com substituto e nem também com efetivos. Os técnicos administrativos vão também se aposentar e não vai ter reposição imediata. E com isso também nós vamos ter setores estratégicos, né, totalmente sucateados. Só tem alguma forma de como trabalhar com isso? Pensando assim, que pena que nossos gestores públicos não se organizaram mais para poder fazer mais pressão ao nosso Senado no sentido da não aprovação da PEC, ou quem sabe continuar a pressão no que significa agora no voto do Supremo Tribunal Federal, que porventura tenha a lucidez de tirar a saúde, a educação e a segurança desse projeto de emenda constitucional. Algum plano assim em vista para esse enfrentamento no próximo ano? Nós estamos
tentando, né, motivar os colegas para não se aposentarem, mas é muito difícil frente à reforma que vai ser feita agora, né, da Previdência. Muitos que têm tempo vão se aposentar e é um número considerável nas universidades públicas de um modo geral. E também temos uma normativa já de diminuição de vagas no ensino superior, que isso para nós na região aqui de Santa Maria e arredores vai ter um impacto muito grande. A questão das expansões que foram feitas, né, nesses últimos anos também estão correndo risco pelo sucateamento que pode ocorrer. Então a estratégia é planejamento, é gestão pública transparente, também estratégias no sentido de falar cada vez mais com a população para que a população compreenda a importância que uma universidade pública tem no interior do estado diálogo, do Rio Grande do Sul. O diálogo que está sempre acima de tudo, né? O diálogo, a sensibilização e mostrar números, né, Rodrigo, do que significa esse sucateamento para a educação, que inicia agora com toda a força em 2017 e vai se prolongar por 20 anos. Você acredita que agora com a troca de governo, com esses levantes que teve no próprio Congresso Nacional, houve alguma perda de força desses movimentos sociais? Que até mesmo o próprio Centro de Educação passou por isso, né? Houve alguma perda nesse sentido da força dos movimentos sociais? Eu acredito que agora está tendo esperança. É a retomada desses movimentos, né, com as ocupações, com o próprio movimento grevista dos técnicos administrativos e com os docentes. Apesar das ameaças de corte de ponto, não pagamento de salário, a população brasileira tem que entender que nenhum docente nesse país, nenhum técnico administrativo, nenhum estudante gostaria de usar as ocupações, organizar ou utilizar a greve como instrumento de reivindicação. Os profissionais da área da educação usam esse recurso provocado pelo próprio poder instituído, que simplesmente nos segrega uma condição de parcelamento de salário, como está acontecendo com o estado do Rio Grande do Sul, fechamento de escolas rurais, fechamento de escolas estaduais. Então é algo que é incompreensível, porque todas as políticas nacionais e internacionais que a gente conhece, como o Plano Nacional de Educação, a Constituição de 1988, era o pleno direito do desenvolvimento do país a partir do investimento na educação. Isso foi falado lá pelo ministro da Controladoria Geral, nesse evento que eu fui contra o combate à corrupção e a entrega do prêmio ao Centro de Educação, onde ele falou para o ministro da Educação, né, o ministro da Controladoria, ministro da Educação, investimento na educação, investimento na educação. Então, Rodrigo, é um pesadelo, mas não há mal que perdure, porque a sociedade é muito maior que o governo, a sociedade é muito maior que os representantes e a sociedade vai cobrar, com certeza, esse preço dessa omissão e dessa atitude egoísta, narcisista e descomprometida com as populações mais vulneráveis, que foi essa aprovação da PEC 55. E que certamente, se não der certo, o governo vai ter que revisar, né, professor? Esse é o problema. Terá que revisar, não sabe Rodrigo. se em tempo, no próximo ano, ou se der errado, vai ter que revisar em algum momento. Professor, a gente quer saber também outra questão sua, até porque a senhora conhece muito bem o ensino básico também na nossa região, até por ser educadora nessa área, formar novos formadores. A gente quer saber da sua opinião. Essa proposta de reforma do ensino médio, como é que está isso no seu ponto de vista? É bom, é benéfico, é prejudicial? Que visão a senhora vê isso para as escolas no dia a dia? Da mesma forma, a reforma do ensino médio tirou disciplinas estratégicas que fazem nossos alunos pensar, argumentar e poder propor. Então, ao mesmo tempo que a gente vê o discurso do governo, que a gente tem que ter ideias criativas para transformar o mundo, a gente vê uma atitude dele com a reforma do ensino médio tirando a possibilidade do pensamento, tirando disciplinas estratégicas nesse currículo que vai afetar não só a formação de hoje, mas do amanhã. Chegaram ao absurdo de querer tirar a educação física, as artes, a filosofia, a música, o teatro, disciplinas que formam o ser humano como um todo, porque o ser humano não é só o cognitivo, ele tem várias dimensões e que precisam ser desenvolvidas, e começa na educação infantil até o ensino superior. E com a perda, Rodrigo, também da obrigatoriedade da educação infantil, que isso é nefasto. Os países do primeiro e segundo, países de primeiro mundo sabem que é na educação infantil que tem que ter o maior investimento para que a criança continue e dê vazão à sua escolaridade. E agora eu te pergunto, se tira a obrigatoriedade da educação infantil, se tira
o investimento na construção de creches. Essas crianças vão ficar vulneráveis nas nossas cidades ao narcotráfico, à prostituição, também a questão da vulnerabilidade social. Então eu pergunto para ti, a quem interessa o sucateamento do Brasil quando os nossos governantes tiraram do povo brasileiro o que tem de mais importante, de mais caro, que é a saúde pública e a educação pública. E esse programa, eu estou muito feliz porque eu acredito que isso vai ficar na história, né? Porque as palavras vão, mas um documentário como esse vai ficar registrado, porque daqui 20 anos, pelo menos a gente fez a nossa parte de poder denunciar o que foi feito pelo nosso foi feito contra o nosso país no sentido disso, né? Agora os estaleiros, sim, né, em Rio Grande, as demissões, que isso é criminoso, principalmente dizendo agora não é mais política de investimento, nós temos que mudar, e aí são famílias destroçadas, regiões do estado do Rio Grande do Sul que são, por favor, povo brasileiro, eu acho que é o momento da gente se mobilizar e ter muita esperança e lutar não por qualquer outra causa que não seja o nosso país, Brasil, e o que tem de melhor que a população brasileira. Professora, a gente sabe que isso parte justamente dos exemplos, né, que a gente tem que dar, e certamente a FRA já é um segmento que tem dado esse bom exemplo. A gente agradece pela sua participação, pela sua entrevista aqui no nosso programa, e você que está nos assistindo, obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá! Programa APASB na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção.